Uma pobre empregada doméstica resgatou o filho milionário das chamas. Mas quando ela ouviu duas palavras, seu coração congelou. O grito perfurou o ar como vidro quebrando. Não foi alto o suficiente para que os vizinhos ouvissem, mas para ela foi ensurdecedor. Maia derrubou a escova de suas mãos enluvadas. Ela bateu o chão de mármore da cozinha da mansão com um baque molhado. Água espirrou por todos os lados. Ela virou a cabeça bruscamente na direção do corredor e viu os primeiros fios de fumaça preta se espalhando pelo teto como névoa, rastejando sobre uma porta. "Ethan!" ela gritou. O coração imediatamente disparou. "Bebê, aonde você está?" Não houve resposta. Ela não esperou. Maia arrancou as cordas do avental, jogou o pano de limpeza de lado e correu descalça pelo longo corredor. A mansão era enorme, forrada com retratos polidos e móveis intocados, mas nada disso importava agora. A fumaça estava engrossando, o ar estava ficando quente. Quando ela chegou ao final da escadaria, ela viu. O fogo havia começado no escritório. As cortinas caras já estavam em chamas, chamas laranja lambiam os tetos altos, o calor explodiu em seu rosto como um forno aberto. O alarme de fumaça nem havia disparado ainda. E pior de tudo, ela ouviu um som, uma tosse pequena, sufocada e aterrorizada. "Ethan!" ela gritou. Então ela ouviu. Um garotinho branco de 5 anos, cabelo dourado emaranhado com fuligem, parado congelado no topo da escadaria. Uma mancha de cinzas escorria pela sua bochecha. Ele segurava um ursinho de pelúcia marrom firmemente contra o peito, paralisado de medo. O fogo estava se espalhando rapidamente. A escadaria gemeu. Maia não pensou duas vezes. Ela correu. Subiu a escadaria, através da fumaça. Seus pés descalços batiam na madeira quente, cada passo queimando, mas ela não parou. Ethan soltou um gemido fraco e ela o pegou em um movimento rápido. Suas pequenas mãos agarraram seu pescoço, tremendo. Eu te peguei, bebê!" ela sussurrou, tossindo, protegendo o rosto dele com o ombro. O corredor atrás deles rugiu e se incendiou. As chamas estavam por toda parte agora. A escada dos fundos já estava bloqueada. O calor era sufocante. Seus olhos ardiam. Ela se virou, segurando-o firme, e correu para a janela mais próxima. Eles estavam no segundo andar. Maia chutou a moldura da janela com o pé, uma vez, duas vezes. Na terceira tentativa, o vidro rachou. Ela pegou uma luminária de metal próxima e a quebrou, mandando cacos para fora. O garoto gritou quando a fumaça se fechou sobre eles. O ursinho de pelúcia caiu de sua mão. Maia o pegou. "Eu disse que te peguei." Ela subiu no peitoral da janela, abraçou o garoto bem próximo e, sem pensar duas vezes, pulou. A queda não foi longa, mas o pouso foi brutal. Seus joelhos cederam quando ela bateu na grama. A dor atravessou seu tornozelo, mas ela não soltou a criança. Ela se enrolou ao redor dele, protegendo-o enquanto caíam na grama. Atrás deles, a mansão arrotou fogo pelas janelas, o teto explodiu e uma explosão violenta de calor ondulou pela entrada. Vidro se estilhaçou, a varanda da frente desabou e, finalmente, os alarmes de fumaça gritaram. Maia rolou, ofegante. Ethan estava soluçando, o rosto enterrado em seu pescoço. Ela o segurou mais apertado. As pessoas começaram a gritar à distância, vizinhos correndo de suas casas. Uma mulher gritou: "Oh, meu Deus, há um incêndio!" Um homem tirou o telefone, já discando 911. Mas Maia não estava prestando a nada disso, porque quando o garoto lentamente levantou a cabeça, ainda segurando seu urso, ele sussurrou algo que fez seu sangue gelar. Duas palavras. Duas pequenas palavras quebradas que não pertenciam à boca de uma criança daquela idade. Eles sabiam? Maia piscou, ainda ofegante, o coração martelando. O quê? Ethan olhou fixamente para a casa em chamas, lágrimas escorrendo pela fuligem em seu rosto. Sua coluna enrijeceu. As sirenes estavam soando à distância agora, ficando mais altas, mas Maia não conseguia se mover. Ela olhou do garoto para a casa, depois para o conversível vermelho brilhante, estacionado ordenadamente na garagem, intocado pelas chamas. Suas mãos tremiam. A mãe da criança havia saído naquela manhã sem uma palavra. O pai estava na Europa em viagem de negócios. Nenhum funcionário permaneceu exceto ela.
E ainda assim, o alarme não disparou. O fogo foi muito rápido e a dose da mão estava total. O garoto quase morreu, sozinho, e ninguém saberia se Maya não estivesse lá. Ela olhou fixamente para as chamas novamente, seus braços apertando protetivamente ao redor de Ethan. Eu te peguei, ela sussurrou, desta vez com um tremor na garganta. Mas isso não acabou, nem de longe. Maya sentou na grama, ainda segurando Ethan enquanto as equipes de bombeiros cercavam os destroços fumegantes da mansão. As palavras do menino a assombravam. Eles sabiam que eu estava lá dentro. E pior, ele havia dito eles, não apenas ela. A mãe? Alguém mais sabia. Mas quem? Maya mal percebeu os médicos enfaixando seu tornozelo ou a máscara de oxigênio suavemente pressionada no rosto de Ethan. Ela estava focada demais no quebra-cabeça, na porta que estava trancada por fora, no estranho silêncio, em como rapidamente o fogo se espalhou, como se estivesse esperando pelo momento certo. Dentro de 1 hora, a verdade começou a rachar. Os investigadores encontraram sinais de incêndio criminoso deliberado, um vazamento de gás rastreado até uma vela no escritório. A fechadura da porta da frente estava arranhada por adulteração externa. Os alarmes de fumaça foram desconectados. As imagens de vídeo de segurança do servidor principal foram perdidas. Mas alguém esqueceu do backup externo. Quando revisadas, as imagens revelaram uma cena arrepiante. A senhora Cartwright saindo de casa, olhando para trás uma vez para seu filho, depois trancando a porta atrás dela. Ela falou ao telefone, abafado, mas claro. Ele dorme profundamente, não vai acordar com nada. Isso não foi negligência, foi intencional. Mas então, onde estava o pai do menino? Daniel Cartwright, investidor bilionário de tecnologia, palestrante global, quase nunca em casa, foi encontrado 3 dias depois, ainda fora do país, na Suíça. Quando a polícia o contatou, ele ficou atordoado. Ele havia sido informado por sua esposa que Ethan estava ficando com segurança com a avó dela, enquanto reparos estavam sendo feitos. Ele nem sabia que Maya estava trabalhando lá. Quando ele pousou de volta nos Estados Unidos, Daniel exigiu ver seu filho. Mas primeiro foi mostrado as imagens de vídeo. Seus joelhos cederam na sala de visualização. Lágrimas silenciosas correram por seu rosto. Ela me disse que o amava, ele sussurrou. Ela disse que estava cuidando dele. Eu não sabia, eu não sabia. Mais tarde, quando ele conheceu Maya pela primeira vez no corredor do hospital, ele não falou. Ele apenas olhou para ela. Essa mulher negra exausta e enfaixada em um casaco barato e avental queimado, e disse com voz tremendo, "Obrigado por ser mais corajosa que todos nós." Maya assentiu, segurando as lágrimas. "Eu não fiz isso por uma recompensa," ela disse. "Eu fiz porque ele era apenas um garotinho." O caso se tornou público rapidamente. Empregada doméstica salva filho de milionário das chamas. Palavras de criança revelam verdade arrepiante por trás de incêndio familiar. Trabalhadora heróica expõe traição que poderia ter matado uma criança. A senhora Cartwright foi presa e acusada de incêndio criminoso, fraude de seguro e tentativa de assassinato. Uma segunda bomba caiu quando foi revelado que o fundo trustrado da família, no valor de 28 milhões de dólares, teria revertido para ela no caso da morte acidental de Ethan. E Maya? Ela não tinha posição legal inicialmente. Era paga por baixo dos panos, sem contratos, sem proteção. Mas Ethan fez o mundo ouvir seu nome. Quando os serviços infantis tentaram colocá-la temporariamente com parentes distantes, ele se recusou a falar. Por dias ele não comeu, não dormiu. As únicas palavras que sussurravam eram, "Eu quero a Maya." E quando a audiência do tribunal chegou, o garoto ficou segurando sua mão e disse ao juiz, "Ela me salvou, ela entrou no fogo, eu quero viver com ela." A sala ficou silenciosa. Daniel Cartwright, sentado atrás da mesa dos advogados, se levantou lentamente. Todos se viraram na direção dele. "Eu não estava lá quando meu filho precisou de mim," ele disse silenciosamente. "Mas ela estava. Não estou pedindo custódia total. Eu estou pedindo que Maya permaneça na vida dele como sua guardiã. Ela merece mais que esse título. Ela merece o fundo trustrado da nossa família."
E em uma decisão esplêndida, o juiz concedeu tutela conjunta, Maya como cuidadora primária de Ethan, com Daniel oferecendo apoio financeiro, direitos de codecisão e um compromisso público de reformar sua ausência. Mais tarde, quando saíram do tribunal, repórteres os cercaram. Maya, como se sente ao ir de empregada doméstica a guardiã do filho de um milionário? Ela não recuou. Ela olhou para Ethan, que segurava seus dedos firmemente, seu ursinho de pelúcia dobrado sobre um braço. Então ela olhou para as câmeras e disse suavemente: "Eu não era apenas uma empregada doméstica, eu era alguém que ficou quando importava." Essa citação se tornaria viral. Daniel Cartwright pediu desculpas publicamente, fundou uma fundação de segurança contra incêndios em nome de Maya e transferiu uma parte do fundo trustrado de Ethan para seus cuidados, para moradia, educação e um futuro que ela nunca sonhou ter. Mas para Maya, a verdadeira recompensa veio silenciosamente. No pequeno apartamento onde agora viviam, seguro, modesto, aconchegante, ela colocou Ethan na cama uma noite, seus braços ainda envoltas ao redor daquele mesmo ursinho chamuscado. Ele olhou para cima, olhos arregalados, voz silente. "Você acha que o fogo vai voltar?" Ela beijou sua testa suavemente. "Não, bebê", ela sussurrou. "O fogo se foi, e eu nunca vou deixar ele se aproximar de você novamente." Ele assentiu, fechou os olhos e pela primeira vez em dias ele dormiu profundamente. Se você gostou dessa história, não esqueça de dar um joinha e apertar o botão de inscrever-se para mais contos emocionais, dramáticos e inesperados. E nos deixe saber nos comentários de onde no mundo vocês estão assistindo. Adoramos ouvir de todos vocês. Até a próxima. Sejam gentis, sejam curiosos e continuem assistindo.